muito duro a gente ver o sofrimento da gente e do ser humano que está ali perto da gente. Ninguém está aí para essas coisas, ninguém liga. Quando eles estão de boa, às vezes estão lá de boa, lá dando risada, às vezes estão lá vendo televisão, vendo filme, viajando, e nós aqui, ó, nessa agonia aqui, ó. Olha lá o fogo, olha lá. Olha lá o fogo. Pegou uma lata baiana aqui, pegou uma lata aqui, ô tia. Isso aí é a nossa situação, a situação do brasileiro que vem do norte para poder vencer. Entendeu? Para trabalhar e ter alguma coisa na vida. E é isso aí, ó. É isso aí, ó. Olha lá. Tá se acabando, tudinho a favela. O bairro tem água. Se aqui não abrir, não vai ter água. Não tem água no Com bairro. certeza. Se o da rua de trás não tem, de lá não tem. Como o raio de 500 metros aqui, ninguém tem água. Tem torneira aqui? Essa é a realidade. Nem água tem, ó. Não consegue ver a viatura. Eu tava dormindo aqui na barraquinha aqui na rua. Meu filho, meus netos me avisou. Se eles não avisassem que o fogo chegasse ali na barraquinha, eu ia morrer queimada. A gente sai para trabalhar, não sabe se vai voltar, se vai encontrar nossas coisas. Você sentindo revolta. Revolta. 3 incêndios, uma desapropriação e minha família passando o sofrimento que tá. E todos meus amigos, que eu conheço há muitos anos, passando o mesmo sofrimento. Toda vez é isso. Chega meu cara, colocou a arma na minha boca. Ele chegou. Tinha acabado de chegar. Pode chegar. O cara deixou ele trabalhar. Tiraram ele da nossa mão. Furtaram, colocou trabalhar. Eles não queriam que a gente apagasse, não é possível. O outro colocou também, quase quebrou o dedo do cara, que armou, deu um tiro na cabeça do tenente aqui, ó. Que apagasse. Mas é um nervosismo também. Não, não é. Nervosismo é o cara pedir pra jogar água na casa dele. Agora o cara chegar pra você tomar o esguicho na sua mão, sair correndo, sua mãe vai estar desesperado, né? Não, com arma na mão. Cadê a água? Cadê a manutenção? Os bombeiros vêm, não pega, não tem água. Cadê a água? Nunca funcionou. 2h30, 3 horas já. Os polícia não corta isso, não é pra cortar. Os polícia impediu os moradores lá de ajudar a carregar a mangueira pra amenizar o fogo lá. O que aconteceu? Eu tava batendo nos moradores lá. Ali, ó, na porta do beco, tenta entrar lá. Ninguém entra. Nós tem que ficar pulando os telhados pra tentar entrar na favela pra ajudar a carregar as mangueiras. Tem 5 candangos, 30 polícia lá dentro da favela. Eles tá lá assim, ó. Se vocês entrar lá e filmar, vocês vão ver. Eles estão lá assim, ó. Quem entrou lá viu como é que eles estão lá, ó. Quem entrou lá perdeu tudo. Todo mundo aqui perdeu tudo. Todo mundo aqui perdeu a casa, perdeu tudo. Quantas famílias? Isso aí é a Defesa Civil que tem que saber. Mais de 1000 famílias. Nem a Defesa Civil sabe quantas famílias tem. A gente não tem mais lágrimas para derramar. Porque as lágrimas secaram de tanto sofrimento. Numa vida dessa. A possível causa aqui que aconteceu aqui na nossa comunidade aqui, já é a terceira vez que a gente pega fogo. Foi o fato do curto-circuito aí tá pegando aí perto do colchão aí e propagando fogo. Começou no barracão lá embaixo lá e se alastrou na comunidade todinha, né? Eu acho que era por volta de umas 8 e pouco, passadas 8h30 mais ou menos. E eu comecei, da janela do meu quarto, eu ouvi fogo, fogo, fogo. Aí quando eu olhei, tava uma fumaça preta, né? Você sabe que aqui a gente tem um programa de incêndio, né? Programa de prevenção de incêndio. Projeto piloto na cidade de São Paulo. E pela segunda vez esse programa absurdo não resolve nada. Pelo contrário, piora a situação dessa prevenção. Haja visto um hidrante ali que está sem manutenção praticamente desde o outro incêndio, que também não funcionou em 2012. Eu estava aqui. Eu não consegui salvar nada. Não consegui salvar nada porque veio o incêndio e eu quando, pela minha situação, eu começo a passar mal. Aí eu vim, sentei numa cadeira aqui eu fiquei. E passei, o primeiro dia eu passei a noite sentada na cadeira aqui. É muito difícil eu ter uma boa noite de sono, porque às vezes eu me acordava, eu ia dormir antes do povo ir dormir, para ninguém morrer queimado, então eu sempre tive isso na cabeça. Tem que estar esperto com o fogo. O menino que eu chamei de meu sobrinho, pessoa do coração, que eu considero. Ele está com 16 anos, mas ele passou por uma situação que só Deus e ele sabe o que ele passou naquele dia.
que falaram que a mãe dele estava lá dentro morrendo queimada, e ele correu, no que ele foi, o fogo queimou ele. Eu não pensei 2 vezes, eu larguei tudo que eu tinha conseguido salvar, que consegui ajudar minha mãe a sair de lá de dentro e sofri queimaduras de 1º, 2º e 3º grau. Bate toda vez, pô, eu me queimei. Sempre isso vai acontecer, cara. Não é constante de não ter água aqui. Não vejo muito isso, mas naquele dia teve sim. Eles colocaram um sistema moderno que o bombeiro não tem como acessar. Todos os hidrantes de São Paulo é A, esse aqui é B. Eu não tenho chave para abrir. Nem eles conseguiram abrir. A gente quebrou para tentar sair e tirar do carro. O hidrante próximo da rua de trás aqui, ó, beleza. Chegamos lá, não tem água. O outro não tem água, o outro não tem água. Por quê? Não tem água nas casas, não tem água no hidrante. É a mesma rede do hidrante. Acabou a água nessa casa, acaba o hidrante. Agora a gente não tem o que fazer. Não é uma coisa de uma operação urbana que você precisa de tirar a família, mas você dá tempo para que aquela família consiga um local para você ir removendo. Aqui pegou fogo, tá todo mundo jogado na rua. Tá todo mundo na rua. A maioria tá na rua, vivendo em situação subhumana. Essas pessoas têm direito garantido na Constituição Federal. Nós temos o Estatuto da Cidade aí que garante. É que precisa dessas pessoas serem um pouco mais orientadas do seu direito mesmo. Moradia. Ela poder mandar seu filho para a creche vestido. Ela poder dar um banho no seu filho. Ela poder usar um banheiro, sabe? Conseguir fazer suas necessidades fisiológicas de maneira decente, não do jeito que está acontecendo. Então é isso que a gente se preocupa. É uma coisa muito mais ampla. O povo fala que todo mundo faz decreto assinado para nós sairmos daqui. Eu digo, nós vamos sair daqui para onde? Porque ninguém quer essas famílias aqui, isso aqui eu sei há muito tempo. Eu trabalho no Conselho há muito tempo e eu já ouvi um oficial de justiça falou o seguinte: a ordem é para tirar todas essas comunidades da espraiada, começando pelo Piolho, que é essa comunidade aqui. Porque eu vou dizer para você, eu não quero sair daqui. Eu cresci aqui. Eu não quero sair daqui, como outras famílias também não querem. Nós temos direito a isso. E aqui tá rolando a coisa do imóvel, né? Tem muita construtora grande querendo a área, então a gente fica com medo. Talvez esse incêndio que aconteceu pode ser proposital, entendeu? Porque já chegou aqui a gente a pedir a área, algumas construtoras já chegou até aqui, a comunidade aqui para oferecer dinheiro para comprar os barracos. Então isso daí tudo, nesse momento, cai na tese, né? Desse incêndio aí pode ser criminoso também, né? Há indícios porque determinadas favelas bem localizadas são as que mais estão sendo afetadas por incêndio. Então, é muito difícil a gente não acreditar nessa hipótese, não é? Mas afirmar, aí nós precisaríamos ter provas um pouco mais objetivas. Nós temos indícios, por enquanto. Se a gente for analisar onde se localizam as favelas que tiveram incêndios, nós vamos perceber que elas são favelas que são as favelas melhor localizadas na cidade, né? E, portanto, por serem melhor localizadas, são as áreas que possam ter maior interesse imobiliário. Isso não quer dizer que o mercado imobiliário colocou fogo nas favelas, né? Isso seria uma leitura muito simplista. A história do Brasil, ela é feita em cima de registros fraudulentos, de ocupação
ilegal da terra pelos poderosos, eu estou dizendo, não é por aqueles que não têm acesso à cidade e têm que morar em algum lugar. Mas agora, como é que a gente pode afirmar isso com todas as letras se você não consegue chegar a nenhum tipo de conclusão, né? Então, eu não quero também ser leviano de chegar aqui e dizer, não, foi isso, porque o fato eu não tenho como provar se o setor, né, se o setor imobiliário de São Paulo, né, atuou de forma direta ou indireta, provocando todos esses incêndios. Mas que há uma grande coincidência, há. E há uma suspeita, há. Não tem como provar esses incêndios serem criminosos ou não. Mas o fato é que é criminoso, o fogo, você precisa de comburente, combustível e faísca. Se você não tivesse uma favela, se fosse uma comunidade pobre urbanizada, você não teria o que pegar fogo. Então, a culpa do incêndio é por quem bota fogo, mas é também porque existe aquele combustível pronto a queimar. Na verdade, o que era inflamável, né, era a especulação imobiliária. Porque certas regiões, curiosamente, onde tinha maior índice de valorização imobiliária, parece que a umidade do ar também era menor ali, porque tinha incêndio em favela toda semana. Nas regiões onde o mercado imobiliário se interessava menos, parece que chovia mais. É claro que favelas melhor localizadas são também aquelas onde a terra vale mais. Vale mais, inclusive, para um comércio ilegal de terra que existe nas favelas. Porque as favelas não estão imunes desse processo. Então, quando a gente fala de crime organizado, quando se fala de incêndio criminoso, esse incêndio criminoso pode ser, inclusive, por parte de grupos que quiseram se apropriar das terras da favela. A minha hipótese é que existe uma vigilância, digamos assim, para que essas favelas não se consolidem. Porque não existe um interesse que essas favelas se consolidem. Porque as favelas periféricas, existe um curso no processo histórico de formação das favelas que elas foram se consolidando. Então, a própria população foi investindo e ainda que não numa intervenção de urbanização assim completa, mas aos poucos infraestrutura, água, luz, pavimentação. Então isso foi naturalmente acontecendo. E nessas áreas mais valorizadas isso não aconteceu. Não deixa consolidar para não tornar irreversível, porque essa favela aqui não vai ficar. E aí eu vejo a relação com as boas localizações, com o interesse de mercado. Inclusive o site lá, o Fogo no Barraco, ele fez esse levantamento. Ele fazia uma associação entre a valorização imobiliária e o incêndio, ou seja, como isso estava bem associado naqueles momentos, né? E com esse processo ele foi ocorrendo, ele foi se repetindo sistematicamente ao longo de um período de quase 2 anos. Foi iniciado pela Patrícia Cornius, que é jornalista, começou cadastrando esses incêndios numa planilha pública no Google e eu tive acesso à planilha e achei que a gente podia mapear aquilo. Eu e um amigo, num feriado, acho que era uma sexta-feira, e sábado ou domingo a gente estava colocando no ar, é um trabalho bem trivial. Eu não sei se são uma prova, mas eu acho que qualificam muito assim, a denúncia. Sou da favela, tô aqui, sabotagem, tem certos lugares, ligeiro, criminalidade, eu tô de pé, arrisco o pescoço, dá desgosto, porque aqui não tem socorro, é impressionante, é tipo Pirituba na Mirante, não sou chinês, às vezes fumei, sou fumante, um câncer da sul, humildade é minha lei, aqui sabotagem não é viagem, o que sei, então vai, faz, vê que Jesus é a luz, a humildade é que conduz, pra que o rap reproduza o crime. Se não é creme, eu faço parte também. Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei. Só não dever pra ninguém, porém, eu sei. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. As favelas foram ocupar o quê? Digamos assim, entre aspas, as terras de ninguém, né? Então, assim, áreas públicas que estavam desocupadas, áreas com algum tipo de disputa ou desconhecimento em relação à propriedade daquela terra, então podem ser áreas privadas também. Por que essa ocupação irregular acontece? É porque ela diz respeito exatamente à maneira como a cidade cresceu. Ela cresceu investindo os recursos públicos e os recursos privados, sobretudo nas áreas centrais, que é exatamente onde a cidade começa, né? Quer dizer, a cidade de São Paulo, especificamente, começa das áreas centrais, ela se inicia ali nas regiões centrais, que hoje é o chamado centro velho da cidade. Como é uma área que tem investimentos do governo, tem investimentos privados, ali também o custo de vida é mais alto.
Então, isso leva necessariamente que aquelas pessoas que não têm as condições de pagar pelo preço da cidade, elas acabam indo morar nas regiões mais periféricas. Em São Paulo, a constituição dessas periferias, ela se dá sobretudo quando você tem o transporte que permita que a periferia aconteça, que é a partir da década de 40, quando você tem o ônibus, enfim, que permite que a população se espraie para lugares mais distantes. O método de expulsar pelo valor proibitivo dos aluguéis, ele é perene, é permanente. Você despeja uma família por vez, então não tem resistência. Ele tá ali embaixo do pano. Ninguém vai dizer que é um despejo, mas diariamente ocorrem centenas desses despejos na cidade de São Paulo. E o Estado agiu por omissão mesmo, porque era funcional, né? Se você não tem como prover, você deixa que as pessoas deem a solução para aquele problema que o Estado não está preparado, armado, não tem interesse em dar a solução. Então, as favelas, elas não são uma ocorrência anormal ou especial nas cidades. Elas fazem parte das cidades brasileiras, são parte integrantes. É impossível entender a cidade brasileira sem entender que uma parte da população trabalhadora mora em favelas. E mora em favelas por quê? Porque o salário que a população ganha não é suficiente para que ela ingresse no mercado imobiliário. Aliás, o mercado imobiliário privado no Brasil, ele apenas recentemente, com Minha Casa Minha Vida, ele chegou na classe média, não chegou principalmente nos setores de baixa renda. O importante é dizer que isso não é pouca gente, que isso é uma grande parte da população brasileira. É isso que é importante. Eu estou falando em 1/4 da população da cidade de São Paulo. Quando você teve também um período de ocupações irregulares, grandes loteamentos, formação de favelas, isso mais para a década de 70 e 80, né? Você começou a ter de forma mais frequente os grandes despejos de comunidades. E, mais recentemente, não que isso não existisse antes, mas existia talvez numa escala bem menor, os incêndios em favela como método sistemático também de expulsão de famílias de regiões inaceitáveis. E olha, o incêndio de favela ele tem uma coisa ainda mais perversa. Porque, veja, quando que fazem um incêndio em favela? Quando é difícil despejar pelo método tradicional. Em alguns casos a terra, o título de propriedade é todo enrolado, o cara não tem como comprovar a propriedade judicialmente. Em alguns casos a comunidade está consolidada há muito tempo, então não é mais por liminar, já tem direito ao uso capião. Então, nesses casos mais problemáticos, o método preferencial, a descoberta genial do setor imobiliário, é botar fogo. Um acidente, né? Ninguém sabe, ninguém viu, a CPI diz que é por conta do tempo, do ar seco, né? E fica tudo bem. O incêndio aconteceu na madrugada do sábado, por volta da 00:40. A gente estava numa reunião do outro lado do prédio. Quando eu vi fogo nas barracas, a gente pulou para tentar salvar o que era possível. Crianças chorando, pessoas perdendo tudo, pessoas correndo, corre, muita gente ajudando. As pessoas meio que desnorteadas, muita fumaça, bujão explodindo lá dentro, muito bujão explodindo. As pessoas em estado de choque, praticamente. Então, cara, no começo eu nem acreditei, né? Porque sempre o pessoal falava que tava queimando alguma coisa. E dessa vez, pô, queimou tudo. Aí eu fiquei meio impressionado. Eu comecei a gravar até... Tá meio tremida as imagens, que eu tava com medo, tava explodindo muito botijão, muitas coisas lá. A Globo te procurou pra comprar as imagens? Então, na verdade, elas me procuraram, mas aí a imagem que elas queriam mesmo eu excluí, entendeu? Deletei. Porque a imagem era muito forte, por isso que eu não vendi. Eles me procuraram, mas eu não vendi por causa disso. Eles queriam até dar um preço bom, mas eu acho errado ficar ganhando dinheiro em cima da desgraça dos outros. Olhando a questão dos incêndios nas favelas, claramente se enxerga essa síndrome de alienação da imprensa em relação à complexidade da sociedade brasileira. A imprensa de São Paulo ela sempre foi sustentada pelo mercado imobiliário e não houve interesse da imprensa em investigar.
Não houve interesse e a imprensa também não tem mais habilidades de investigação, tem muito pouca habilidade de investigação. A imprensa brasileira, como uma instituição de importância social, ela está encolhendo, como eu disse, não só no tamanho, no número de pessoas, mas na capacidade de representar aquilo que se chamava de quarto poder. Então, como é que eu vou dizer que os jornais não cobriram corretamente a questão dos incêndios em favelas por causa do interesse no mercado imobiliário? Se nem que tivesse interesse em investigar, os jornais não conseguiriam investigar. O que o jornal faz é contribuir para a gente não sair da esfera do senso comum. Ah, pega fogo porque a gambiarra, porque aí tem algumas especulações aí ligadas a... Ah, tá frio, então o pessoal faz fogueira, etc. Assim, ela não entra muito na discussão, não problematiza muito, assim, sabe? São Paulo entende muito mal os direitos humanos, São Paulo não compreende o que sejam direitos humanos, né? Parte da responsabilidade disso é da própria mídia, né, dos veículos de comunicação, que nunca fizeram questão de tentar discutir de uma forma mais ampla com a população o que são direitos humanos, direitos civis, políticos. Então a população não entende, a população sabe que falta coisas, ela demanda dignidade, ela demanda efetivação da sua dignidade por parte do Estado, mas ela compra facilmente o discurso desses veículos de comunicação, mesmo da polícia, quando há algum confronto, algum debate público, né? Infelizmente, São Paulo a população não entende o que é esses problemas. E aí, você não entender o que são os direitos humanos é o primeiro passo para você não efetivá-los. A definição mais elementar de gentrificação, mais resumida, é a troca de populações, né, de uma determinada área da cidade, né? Uma população de poder aquisitivo mais baixo é substituída por uma outra de poder aquisitivo maior quando alguma melhoria urbana é feita nessa área. A cidade de São Paulo vem sendo construída para o consumo. As pessoas que historicamente estão nesse espaço, evidentemente elas não são consumidoras desse espaço. Então elas precisam ser retiradas daqui. Portanto, você precisa transformá-las diante da opinião pública em algo ameaçador desse processo de requalificação. Vamos imaginar, não o cara adulto que chegou lá, foi lá, construiu seu barracão. Vamos pegar as crianças que nasceram na favela. Ela não conhece outra coisa no seu ambiente que ela nasceu. Ora, como é que ela vai ser reconhecida pelo outro que está fora da favela? Como alguém que vive na favela, como um favelado. Qual é a identidade que está sendo oferecida para ela? Você é uma pessoa favelada, você é uma pessoa mal educada, você é uma pessoa suja, você é uma pessoa pobre, você é uma pessoa... Ou seja, todos os qualificativos de negação vão para essa criança. Mas como é que ela começa a responder para a sociedade de maneira a ser integrada? Como? Suja, como pobre, como seja, ela vai usar o código do outro para ser integrada à sociedade, um código terrível. Portanto, a violência vem de fora, não vem de dentro. Então, dependendo de quem está no poder público, ele pode atender os interesses dessa classe que é preconceituosa e que quer ver os favelados longe.
Você quer aparecer ou não? Não, então não. Então eu tô com o filme no chão. O que aconteceu? O Previ, há 2 anos atrás, ele foi colocado aqui como projeto piloto aqui na comunidade. Inclusive, o Corpo do Bombeiro encaminhou um relatório para o Ministério Público falando do problema que poderia ter, que estava muito em risco essas comunidades aqui para pegar fogo de novo. A Prefeitura não deu condições, não resolveu o problema. Então, a Prefeitura tem que ser responsabilizada por isso daí. A Prefeitura de São Paulo teve uma iniciativa de instituir um programa de prevenção de incêndios em favelas. Para combater princípio de incêndio. Princípio de incêndio. Tem a fase de treinamento, a fase de mapeamento da favela, a fase de instalação de hidrantes, a fase de instalação de extintores, de equipamentos e, inclusive, uma fase de abertura de vielas. O grande problema é que nenhuma das áreas que passou pelo programa teve todas as fases concluídas. Na teoria é um excelente plano. Quando você sai da teoria para a prática, você começa a encontrar as dificuldades. É incrível, algumas áreas instalaram os hidrantes, o incêndio aconteceu, hidrante próximo à área que pegou fogo e os moradores não tiveram acesso. Gente que foi treinada, mas não teve acesso aos hidrantes. Então, para princípio de incêndio, as pessoas já me questionaram uma vez sobre o hidrante. O hidrante que é instalado é para profissional, é para abastecer o caminhão do Corpo de Bombeiros. Tem gente que olha e fala assim, não, esse povo não tem capacidade para fazer isso. Para fazer esse combate a incêndio. Tem esse questionamento também. Princípio de incêndio. Porque se nós jogarmos esse pessoal para grandes incêndios, nós vamos começar a ter problemas de óbitos, etc. A gente tem políticas estruturadas de prevenção de risco em outros campos, por exemplo, quando a gente fala em risco de deslizamento, de escorregamento. Então, existe um saber técnico sobre isso, existe um conhecimento sobre isso e existe uma política estruturada para lidar com isso. Para incêndio, não. Como se fosse ainda uma fatalidade. Como se não fosse possível ter políticas preventivas que identificassem as favelas mais vulneráveis e propusessem, antes de o desastre efetivamente acontecer, intervenções preventivas. Olha o fio aqui, ó. Em que lugar do mundo, né, isso acontece? Acontece nos lugares em que a propriedade privada está acima da dignidade das pessoas. Nós temos, na cidade de São Paulo, 400 mil imóveis vazios. É mais do que o equivalente ao déficit habitacional. Temos hoje um arcabouço legal dos mais festejados no mundo. Só que ele não é aplicado. É prioridade, mas tudo isso no papel. Saúde é um direito social. A educação é um direito social. A moradia passou para a esfera do mercado, né? Ela é entendida como uma mercadoria e não como um direito social. E o que é pior, ao longo da história recente do país, ela foi se tornando uma mercadoria de luxo, inacessível para a maior parte da população brasileira. Essa lógica, ela se torna perpétua, eu diria, na medida em que as leis de mercado regulam cada vez mais a forma de vida na cidade e a moradia em particular. O direito à moradia é absoluto na Constituição. Qualquer pessoa que lê não precisa ser versado em lei. Qualquer pessoa que lê percebe isso. No entanto, o proprietário faz o que quer da propriedade, né? Mantém vazia, numa área totalmente ocupada por infraestrutura. O sujeito pode deixar o imóvel vazio, ocupado por ratos e baratas durante anos, servidos de toda a infraestrutura, água, esgoto, asfalto, iluminação pública, sinalização, transporte, imobiliário urbano, tudo que vocês podem imaginar, não paga IPTU e é premiado. Quando o imóvel é ocupado, ele ganha o despejo, não é? E quando o cara é devedor, ele ganha um subsídio na hora de pagar. Quando bota fogo na favela ou arruma-se um jeito de despejar a favela pelas vias legais, você não só libera aquele terreno onde estava a favela para banco de terras, para novo empreendimento imobiliário, em geral empreendimento de alto padrão, de acordo com a região, como também você valoriza todo o entorno, você valoriza outros terrenos do entorno que também são bancos de terra, também na mão do setor imobiliário. Na lógica do mercado, pobre desvaloriza. Ter pobre perto
é desvalorização do metro quadrado, é desvalorização do aluguel. O setor imobiliário quer ver pobre longe, ele é higienista por princípio. É duro você ver que você tem uma casa e de repente você não tem nada. Queima tudo, não dá tempo de tirar muita coisa. É muito rápido, entendeu? O fogo é muito rápido mesmo. Esse pedaço eu comprei e fui fazendo. Comecei fazendo de madeira, depois fiz de alvenaria, que era para evitar esse negócio de incêndio mesmo. Vi o fogo subindo ali perto daquele poste, eu corri aqui para pegar os documentos. Eu vou tirar ao menos os documentos. Quando eu cheguei na boca do beco ali, eu já vi a lavareda saindo na porta com mais de metro de distância. Tinha um barraquinho aqui, né? Tinha um barraquinho, eu saí no meio do fogo. Ele estava na escola, a menina minha mais velha estava trabalhando e a outra estava lá na casa da minha nora. Entendeu? Quando ela viu, ela começou a se desesperar. Esse aqui, quando chegou da escola, já foi entrando no meio do fogo. E eu correndo atrás dele. Entendeu? Ele pensando que eu tinha morrido. E ficamos assim, alguns dias a gente ficamos na escola de samba, na quadra. E alguns dias a gente, depois eles não quiseram mais que a gente ficasse lá. Aí alguns dias a gente teve que pagar veneno, de não ter onde ficar mesmo, teve que se virar embaixo do viaduto, aonde você conseguisse. Alguém desse um canto, por algumas casas que não queimou, o rapaz deixou ficar aqui uns dias. Minha sorte, né, que tem banheiro lá, é tudo organizado. Você vive há muito tempo aqui, você gosta do lugar, você se sente bem, viu? Aqui nós temos uma área muito boa da gente se viver, você não tem muitas confidências, viu? É um lugar mais ou menos, é um lugar que a gente se sente muito bem. Então, para mim, naquele momento, foi muito difícil. E continua muito difícil. Na hora, o pessoal todo bem tirando as coisas daqui de dentro. E eu fiquei em choque, fiquei olhando, em vez de tentar tirar as coisas, eu fiquei olhando. Quando eu falei, meu barraco tem muita ferramenta, muito material lá dentro, eu vou tentar ir lá para ver se eu consigo pegar alguma coisa. Não pode entrar lá. Tudo cercado, a gente não podia entrar. Enquanto isso, uns vagabundos moravam debaixo do viaduto, um bocado de noia, entrando e pegando. Quer dizer que os outros tinham direito de entrar, a gente que era dono não tinha. O pessoal saqueia mesmo. Quem não tem nada, quando eles viram pegando fogo, eles entraram ou levaram algumas coisas. Roupa, calçado, que dá para eles aproveitar, para eles vender, eles fazem isso. Aqui, ó, tá vendo? Como é que tá? Onde eu tô pagando aluguel. Olha aí a situação que ficou. Fiquei sem ter a donificado, fiquei pagando aluguel. Só essa porta aqui, paguei R$600 quando eu fiz, tudo organizadinho. Saquearam minha janela, tentaram levar a pia, entendeu? Tá legal. Pode entrar. Então, o pessoal entra aqui para usar droga e começa a defecar por aqui, tá ligado? Isso aqui era a minha casa. Fiz tudo de cerâmica, rebocadinha, tava tudo... Quebraram a parede para poder tirar os fios, os noias, sabe? Os bombeiros quebraram essa parede para poder apagar o fogo que estava aqui dentro, que aqui em cima tinha uma casa. Tinha uma casa de madeira, por isso que isso aqui pegou fogo. E aí ficou essa destruição aí que vocês estão vendo. O que eles estão fazendo com a gente aqui, no meu ponto de vista, é um massacre. Porque nem arruma local para apanhar o pessoal e nem libera o terreno para o pessoal se virar. Quer dizer que a gente tem que trabalhar para pagar aluguel e eles não tomam uma decisão nenhuma. Fizeram uma reunião na habitação e falou, quem tivesse de pé, não tivesse intacto, podia voltar. E os que não tivesse, receberia o Bolsa Aluguel e arrumava algum lugar para alugar. O Bolsa Aluguel é uma política necessária,
Você tem despejos semanais na cidade de São Paulo. O que você vai fazer com essa família que foi despejada? O que você vai fazer? Esse Bolsa Aluguel eles vão pagar de 6 em 6 meses. O que acontece? Você vai ter que arrumar um lugar de R$300. R$300 ninguém quer alugar nem uma casinha igual essa aqui, que tá tudo queimado. O Bolsa Aluguel foi um ótimo programa, uma ótima solução. Como é que eu posso dar uma boa vida para minhas crianças se a gente, com R$300, você vai fazer o quê? Que era para ser uma solução temporária. Nem na favela, é R$500, R$600, fora água e luz. Eu vou trabalhar só para pagar aluguel e meu filho vai comer o quê? Você tem que ter uma política emergencial para atender famílias que estão em situação de despejo, estão em situação de rua. O Bolsa Aluguel é a política mais eficaz nesse sentido. O mercado deu um boom e o valor continuou. Na verdade, não foi atualizado, ele é defasado. Em tese, era um valor de mercado. Agora, claro, em regiões mais centrais, assim, você nem tem muito esse mercado, né? Então fica mais difícil da família conseguir um lugar para ela morar por esse valor. Eu não recebi bolsa auxílio aluguel, porque me caguetaram e falaram que eu morei aqui. Tô morando sim, não minto para ninguém. Voltei para cá porque eu não tenho condições de alugar uma coisa melhor. E até hoje não tem o auxílio da prefeitura nem da habitação de nada, porque todo mundo aqui recebeu a ajuda aluguel. Eu até hoje não recebi, nem um centavo. Eu, no meu caso, eu não recebi, porque meu CPF estava irregular. Aí o pessoal já receberam 2 vezes, já faz 7, 8 meses que queimou isso aqui. E se eu não conseguir receber, eu pretendo, como eu disse, tentar restabelecer isso aqui. Porque eu não posso ficar na rua, né? Precisa de um pouquinho de estrutura, né? De você ter um lugar para morar, um lugar para tomar um banho, pá. Essas coisas todas aí, normal, né? Como todo mundo é. A gente está se sentindo um pouco inútil, porque eles não estão vendo o lado do ser humano como gente, como pessoas, viu? Então eu vejo isso. Isso é vida? Para o ser humano, acho que não é, não. Incêndios em favelas na cidade de São Paulo e contando. Você consegue imaginar que mais de 1,5 milhão de pessoas vivem com medo de perder tudo no fogo, de repente, do nada? E o que é pior, tem gente que lucra com isso. Se liga só, apresenta o CEPAX, Certificado de Potencial Adicional de Construção. São papéis que permitem ao proprietário contornar a lei de zoneamento da cidade. Eles são vendidos pela prefeitura para levantar fundos e viabilizar as operações urbanas. Grandes intervenções para remodelar áreas da cidade. Cada CEPAC pertence a um bairro e só pode ser usado lá. Quanto mais valorizado o bairro, mais alto fica o preço do CEPAC. A CBPO Engenharia comprou CEPACs na região da Faria Lima pelo valor de R$ 1.100 cada. Ali perto fica a favela do Real Parque, que em 2010 pegou fogo. Aí depois, com a urbanização da favela, a empresa vendeu os mesmos papéis por R$ 11.000, uma valorização de 1000%. Nas eleições de 2008, a Associação Imobiliária Brasileira, da qual a CBPO faz parte, fez doações para mais da metade dos vereadores eleitos da Câmara Municipal de São Paulo. Entre eles, vai vendo, os vereadores que criaram e participaram da CPI dos incêndios em favelas.
Um descaso com a população. Na semana passada, o seu jornal acompanhou líderes da favela do Moinho na Câmara Municipal de São Paulo para a votação da CPI de incêndio em favelas. E essa votação não aconteceu. E hoje, acredite, pela segunda vez a reunião foi cancelada. E, novamente, a mesma desculpa. Não houve quórum. Os vereadores não apareceram. Confira na reportagem de Carlos Carlos. A gente está aqui com o Ricardo Teixeira, que é o presidente da CPI de incêndio nas favelas. Por que tantos cancelamentos de reuniões, Ricardo? Então não é cancelamento, né? A reunião nem houve, porque não houve quórum. Nesta CPI nós somos de 4 vereadores, só tínhamos 2 hoje, eu e o Aníbal de Freitas. E sem ter os 4 vereadores, a reunião não pode prosseguir por falta de quórum. O que dá a impressão, para quem está vendo essa CPI acontecer, é que ela acaba funcionando como uma fachada, como se o poder público estivesse fazendo alguma coisa só para falar que está fazendo, mas na verdade não está acontecendo nada efetivamente, né? Não, nós não estamos fazendo nada, você tem razão. A princípio, essa CPI era para poder verificar por que estavam acontecendo tantos incêndios, principalmente em locais onde teriam as comunidades, né, como se fala, a favela, que eram muito ligados à grande concentração de especulação imobiliária. Só que no decorrer do processo, as únicas pessoas que vinham aqui depor eram as comunidades. Agora, nós queremos, vereador, saber por que a reunião não vai acontecer. Todas as reuniões têm sido esvaziadas. E se são esvaziadas, tem alguma coisa que para nós não estão dizendo o mesmo português que nós sabemos falar. Como eu posso te dizer, com todas, falar, tem CPIs aqui na casa que funcionam e tem CPIs que são para inglês ver. E essa do incêndio das favelas é uma delas. Investigações para inglês ver. Não tem muito subterfúgio, não tem muito para onde correr. Toda a imprensa tem acesso a qualquer informação aqui da casa. Todas as informações são públicas e são transparentes. Eu tenho feito as convocações, nós temos feito os requerimentos para a Polícia Civil, Polícia Militar. Não se pediu a organização da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiro, diversos outros órgãos que viriam aqui para poder depor e a gente minuciar exatamente aquilo que estava acontecendo, saber a causa, por que ocorreu aquele incêndio, isso não aconteceu. A CPI tem um limite de atuação. Nós não somos investigadores, nós somos parlamentares. A CPI, ela reúne os agentes públicos, ela reúne as informações, ela cruza os dados, ela tem o poder de ter as informações. Mas ela não tem o poder de ir investigar em loco, porque ela não tem instrumentos para isso. Então, na composição, naquela época, que era a organização dessa CPI, eram compostas pela maioria dos vereadores de governo. E que se a gente fosse muito a profundo, isso ia respingar, com certeza, no governo e na gestão do Kassab. Por que a CPI do incêndio em favela não anda na casa? Não, ela andou, ela terminou. Entendeu? Ela terminou. Se você, não digo agora numa condição, mas você vai, semana que vem te entrego todo o relatório conclusivo do que foi. Essa CPI teve um relatório final que era, na verdade não era um relatório final, né? Você teve a conclusão de que não houve tempo e não houve conclusões, né? Não teve um relatório conclusivo. É isso que foi o desfecho da CPI dos incêndios. O relatório, digamos, ele é incompleto, né? Quando a gente assina um relatório como esse, final da CPI, o que a gente está assinando? Está assinando aquilo que está descrito lá. E o que está descrito lá é o seguinte: tivemos incêndios com ocorrências de causa natural e humana, fruto de uma série de questões de energia elétrica, de gás, de isso, daquilo, e uma precariedade no serviço do Previn. Aí um outro detalhe em relação à CPI é que ela era chefiada por um sujeito, que é o vereador Ricardo Teixeira, do Partido Verde, que foi patrocinado, digamos assim, em boa medida, na campanha em 2008, por imobiliárias e empresas da construção civil, né? Uma raposa cuidando do galinheiro.
poder público entra, como entrou no caso escandaloso dos incêndios em favela em São Paulo, acobertando, incentivando por vezes, né? Acobertando, quer dizer, o que foi a CPI dos incêndios em favela na Câmara Municipal, enterrada pela bancada do Kassab, foi uma coisa vergonhosa, né? Então, faz-se isso, ao mesmo tempo dá-se muito dinheiro em licitações, né? Em complementação de obras para essas grandes empresas, e essas empresas, por sua vez, fazem a sua parte no acordo, que é financiar as campanhas eleitorais dessa turma. Não faz o menor sentido, gente. Tem CPI para tudo quanto é tipo de ação. Né? Faz o menor sentido. A Juliana Cardoso é financiada pelo setor imobiliário? Enfim, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, que aquela CPI, naquele momento, naquela conjuntura, não foi uma CPI para valer. Ela foi constituída pela base do governo para não poder avançar. Agora, se você vem com essa finalidade de investigar, doutor, não, você está com essa finalidade, doutor. Investigar o quê? O que vocês querem chegar? Vamos ver. Não, a gente não está chegando. Ah, mas você não fez uma pergunta a profundidade, você só vem falar da CPI, do coisa aí. Você tem que falar do momento que vivemos, pô. Que é isso, o momento que vivemos. As coisas não se resolvem, os culpados nunca são encontrados, os incêndios continuam e as famílias é que sofrem, né? As famílias faveladas é que sofrem. De onde elas vieram? Para onde elas vão? Elas não têm casa? E será que o melhor jeito de ter casa é invadir? É ocupar? Ou será que o melhor jeito de ter casa é participar de um mutirão, de uma associação de moradia, de uma inscrição no CDHU, de uma inscrição na Coab? Se você quer, de fato, a visão do morador, entenda que o morador não é um ser geneticamente modificado, entendeu? O morador da favela. Porque a gente tende a ter, nós de classe média, tendemos a ter uma visão romântica do cara que vive em favela. E elas não acham bacana e legal elas irem lá constituírem essas casas de alvenaria. O cara que vive em favela, ele tem os mesmos desejos da classe média. Tá certo? Ele quer ter um emprego, ele quer ter dinheiro, ele quer ter um carro na porta da casa dele, ele quer a rua asfaltada. Na minha opinião, ocupar ou invadir é a pior solução. É a solução que deixa as pessoas na situação de maior vulnerabilidade e risco social. É o pior caminho. Na verdade, é a principal solução para a questão habitacional do país, é a ocupação urbana. Você tem para mais de 50% do território nas regiões metropolitanas que se constitui assim por conta de ocupações urbanas, né? Organizadas ou não, digamos assim. Então, sem dúvida que as ocupações forçam o poder público, forçam o Estado a tomar uma providência e achar uma solução para a questão da habitação, que é um dos problemas sociais mais graves do país. O poder público deve se responsabilizar pela produção de moradia e não a população. O brasileiro se acostumou a depositar todos os seus problemas no poder público, né? Na falta de políticas públicas, né? Eu sempre lembro a frase uma frase que está no Antigo Testamento, que diz: seja você a mudança que você quer para a sua sociedade, né? Faça a sua parte. E prestem atenção, hoje foi eleita a vice-presidenta da CPI e seu primeiro feito foi adiar os trabalhos da comissão por 120 dias. Ou seja, neste mandato, ninguém mais vai fazer nada. E nós pedimos o adiamento dessa comissão por mais 120 dias, que deverá ultrapassar até o nosso mandato, né? Esperando aí que sejamos reeleitos para continuar o trabalho. Aproveitando para fazer campanha, velho. Esperando que seja reeleito para continuar esse trabalho maravilhoso feito na CPI. A especulação imobiliária que está junta com a indústria da construção civil é o setor mais robusto do capitalismo no Brasil, né? São os caras que estão na linha de frente mesmo dos empreendimentos, das principais movimentações financeiras nas bolsas de valores aqui do país. Então esses caras exercem o poder de maneira direta. Eles têm seus métodos para exercer esse domínio. Eu confesso que eu nunca acreditei em nada disso, nem de um lado nem de outro, né? Nem que essas áreas estariam sendo queimadas propositalmente. Não posso acreditar. Não posso acreditar que nem alguém morador da favela, nem alguém de fora da favela pudesse pôr fogo numa favela, sabendo que tem famílias, que tem crianças, que tem botijão de gás.
Me parece um pouco fantasia. Mas eu acabei de falar que a iniciativa privada, elas provocam os incêndios, elas têm interesse. Falei para você agora que as áreas valorizadas, elas têm interesse realmente que você procura desocupar aquilo o mais rápido possível, porque muitas vezes as ações judiciais, elas passam aí anos aí para que realmente tenha uma ação, uma sentença final. Então eles procuram realmente, isso aqui foi contestado e foi constatado na CPI que houve realmente, por parte das iniciativas privadas, incêndios criminosos. Sou morador da favela do Moinho e eu estou vendo o fogo andar. É o momento da gente ter um levante contra esse desmando que nós estamos vivendo aqui em São Paulo. Aqui a visão já não é tão bela. Não existe outro lugar. Periferia é periferia. Muita pobreza, estoura a violência. Nossa raça está morrendo. Não me diga que está tudo bem. Periferia é periferia. Que oração, não sei responder. Periferia é periferia. Milhares de caras amontoados. Periferia é periferia. Vacilo ficou pequeno, pode acreditar. Periferia é periferia em qualquer lugar. Gente pobre. Periferia é periferia. Vários botecos abertos, várias escolas vazias. Periferia é periferia. E a maioria por aqui se parece. Periferia é periferia. Mãe chorando, irmão se matando. Até quando? Periferia é periferia em qualquer lugar. Gente pobre. Periferia é periferia. Periferia é periferia. Molecada sem futuro, já consigo ver. O problema do Brasil passa pela terra, divisão das terras, vender da escravidão, desde o problema do índio, e veio desembocar na favela do Moinho, no centro da maior cidade da América Latina, São Paulo. A comunidade da favela do Moinho vem convidá-los para participar da missa em frente à creche no Campinho. Será uma oportunidade para dialogarmos sobre a resolução dos problemas decorrentes do grave incêndio que ontem atingiu cerca de 400 famílias que perderam todos os seus pertences. Houve também a morte de alguns e feridos. Nesses incêndios, quantas pessoas morreram? Divulgada foi 3 pessoas, mas a gente tem uma desconfiança que foi muito mais do que isso, umas 30 pessoas, mais ou menos. Que a demolição do prédio foi bem uma ocultação de cadáver. É uma área da antiga Rede Ferroviária Federal. A Rede Ferroviária Federal foi extinta porque ela perdeu a área por conta de dívidas de IPTU. E ela diz que o leilão que foi feito, o preço que foi pago foi um preço vil, um preço muito baixo. Então você tem a União reivindicando, você tem os particulares que pagaram o preço nessa arrematação e adjudicaram o bem. Você tem a prefeitura, né, reivindicando a área para desapropriação para um projeto urbano que a gente nem sabe qual é, acho que já mudou um monte de vezes. A gente sabe que a prefeitura ofereceu a área para a CPTM, e aí daí o interesse da CPTM na área como um todo, e os moradores. Então é um conflito fundiário bastante difícil, complicado. A terra é de quem nela nasce. Deus não chegou no 7º dia, montou um cartório e vendeu. Então a primeira forma de roubo se chama propriedade, né? Morava ali embaixo do prédio. Eu fui uma das vítimas do incêndio. Meu barco foi o 4º barco a queimar. Daí meu marido, um monte de homem tentou apagar, mas não conseguiu, porque estava um calor muito forte e um vento. Daí foi alastrando o fogo e daí não teve como pegar nada, nós tivemos que correr do incêndio. E aí o que acontece nessa visão e nessa forma de pensamento que constitui o Estado é de expropriar o direito dos moradores do moinho. A lei de desapropriação foi feita em 41. Então ela é pensada para uma lógica de propriedade, não para uma lógica de posse, né? Então eu tenho que olhar o processo de desapropriação em conjunto com outras leis que protegem os direitos fundamentais. Uma liberação de verba absurda que dava para construir todas as casas no moinho destinada a dinamites, onde 800 quilos de dinamites, a compra foi liberada da noite para o dia, no final de ano.
onde no Natal, próximo ao Natal, pega fogo no prédio, onde tinha por volta de 800 famílias. E no Ano Novo os caras mandam bomba. 250 quilos derrubou Carandiru. Eles mandaram 750 quilos para a favela do Moinho. Parecia, a visão que todo mundo tinha, que a cena do crime estava sendo abafada. O fogo corria pelos cantos do corredor. E se propagava com uma velocidade jamais vista no incêndio na favela. Então tudo isso nos faz crer que o incêndio é de origem criminosa. Logo em seguida, depois, um pedaço lá da favela virou um estacionamento, né? E tinha também uma parte do muro. Fizeram o que eles chamaram de Muro da Vergonha, né? A favela foi cercada por um muro gigante, né? Porque havia um interesse, né, da CPTM, das empresas na época, inclusive lá, de remover, né, a favela do Moinho. Eles colocaram esse muro que diz que era uma área de risco aqui para demolição do prédio. Esse muro foi construído. Derrubaram o prédio em 5 dias pós-incêndio e desde então a gente não teve mais acesso a essa área. Observa-se a necessidade imediata de ser criada uma rota de fuga alternativa que propicie também o acesso operacional das viaturas de combate a incêndio. Então isso aqui não dá para esperar até agosto mesmo. É isso. É isso. É isso. Então tem que levar o corpo de bombeiros lá, leva para a subprefeitura, viu, Marcos? Semana que vem, se hoje não fosse sexta, ia ser amanhã. O bombeiro diz, olha, para a comunidade ter segurança, precisa fazer I, A, B, C, D. Faça. Vocês decidiram, então, derrubar essa parte do muro? Porque desde o dia 15 de julho, o prefeito disse que ia derrubar o muro e a gente está derrubando como um ato político. Entendi. Agora, o que foi? Assim, tiveram uns incêndios, aconteceram uma verdadeira tragédia. Eles construíram esse muro, vocês ficaram praticamente ilhados aqui. Como é que é? Ficamos ilhados por 2 linhas de trem e um muro. Ou seja, se tiver um incêndio aqui, vocês não conseguem. Todo mundo queimado. O bombeiro já falou isso pra gente, é isso que a gente está batendo. A gente tem uma liminar do bombeiro, tem uma liminar do juiz que é para derrubar o muro e até agora nada. Ou seja, vocês têm em mãos isso? Conseguiram na justiça? Tá ali, ó. Tá colado na parede. A gente mandou ampliar e colamos na parede a liminar do bombeiro e a liminar do juiz para derrubar o muro. Como é que você pode defender que numa situação como a do Moinho, que além de estar com contaminação, você tem 2 linhas de trem, as pessoas fiquem lá? É defender que provavelmente algumas morram se tiver um incêndio, um trem descarrilhar, ou uma coisa do tipo. O que a gente combinou com os moradores? Vamos fazer o cadastro de todas as famílias, não só das que perderam suas casas. Quem for para o aluguel não pode mais construir o seu barraco aqui. E aí muita gente queria construir. Aí, claro, num ambiente de conflito desses, às vezes sai bobagem, se o prefeito decide fazer um muro, que não adianta, não resolveu nada isso. O caso do Moinho, por exemplo, é outro caso dramático, porque você tem uma comunidade que está entre trilhos de trem, todos os especialistas consultados entendem que não é possível equacionar o problema ali naquele terreno, que o ideal é nas proximidades, e a ideia é essa mesmo, não se quer expulsar ninguém do centro. Nós temos terreno, inclusive, da Coab no centro, no centro ali, a menos de 500 metros do local, para produção de moradia de interesse social, que poderia acomodar, se não todas, pelo menos uma boa parte das famílias. E a proposta que está na mesa é essa hoje. O Haddad e o Kassab, nesse aspecto, não são muito diferentes, né? Os governos do PT também são amplamente patrocinados pela indústria da construção civil e pelos setores imobiliários. Esses caras também têm muitos interesses na prefeitura e na gestão do Haddad. Eu acho que quem está na gestão pública tem que fazer a coisa bem feita. É só visitar os conjuntos bem feitos que a gente fez. Não é uma coisa de querer criar um padrão de elite, de direita. É achar que as pessoas, mesmo os mais pobres, têm direito a uma cidade de qualidade. E foi o que a gente fez.
existe todo um conceito por trás de você contratar um bom projeto. Que a pessoa que mora ali, ela gosta daquilo, ela cria uma rede, ela se sente participando da cidade, ela não vai fazer como fizeram no Cidade de Deus, vem, vai embora, vira favela. Eu acho que como esse pessoal que critica nunca fez nada assim, não pode ser, é legal você na rua dizer, esse prédio aqui foi eu que fiz. O Kassab recebeu de algumas empresas, entre elas a OAS, a Camargo Correia, a Ingeform, que são construtoras muito poderosas, né? Ele recebeu por volta de 6 milhões em doação dessas empresas. São 4 construtoras, eu não estou me lembrando o nome da quarta agora. EIS. Toda vez que um governo não de esquerda, ou que esse pessoal ideologicamente de esquerda acha que é de direita, faz algo que é bom, as pessoas tentam destruir o perfil dessa pessoa. Durante os anos seguintes, né, quando o Kassab se elegeu, elas tiveram faturamento em contratos junto à prefeitura, quase 640 milhões de reais. Ou seja, investiram 6 milhões e conseguiram 640 milhões. Mais de 100 vezes o valor que doaram, elas conseguiram em forma de contrato depois para construir ponte, avenida, reformar alguma coisa e tal. Eu acho isso uma bobagem, porque a cidade não é de direita ou de esquerda. A cidade é de quem mora, e o gestor público ele tem que fazer o que ele tem que fazer. Isso mostra essa relação mais do que promíscua, né? Uma relação mais do que escandalosa entre o poder público, a prefeitura, o poder executivo e esse setor, esse ramo do capital. Então, o que seria uma política estruturada, na minha opinião? É identificar quais são essas favelas e quais são os setores de favelas, e São Paulo já tem informação para isso. Tem muito dado de favela, tem mapeamento de favela. Não é difícil fazer isso, fazer um mapeamento das favelas que têm alto risco de incêndio e trabalhar isso como prioridade dentro de uma política de habitação, porque não é possível conviver com um risco nesse nível, né? Não é uma coisa difícil, é uma questão de colocar dentro da agenda, de colocar dentro da política, como uma prioridade, assim como as áreas de risco de escorregamento são. Por outro lado, há uma perversidade na questão da urbanização. Que é o seguinte, quando você urbaniza e você constitui edifícios mais bonitinhos, constitui um bairro bonitinho, etc., o que acontece? Hoje, ele pode ser dessa população, amanhã ele pode ser da classe média. Porque na hora que você faz bairros super bonitinhos, urbanizados e tal, ele entra no jogo do mercado imobiliário. E essa população que está ali, que muitas vezes pode perder o emprego e tal, não ter condições de viver ali naquele bairro, agora urbanizado, ela vai de novo começar o ciclo outra vez. Ou ela vai para a periferia, ou ela vai para a casa de cômodos, ou ela vai para a favela. Então você precisa pensar, mais do que simplesmente pensar a urbanização, é preciso pensar o direito à propriedade no sentido legítimo do termo. A terra não pode entrar no mercado imobiliário como todas as terras. Elas têm que ser de domínio público. Você tem que reservar espaços da cidade de domínio público. Não basta reservar para habitação social, que é o que a gente tem hoje na lei. São as zonas especiais de interesse social. Você precisa também garantir que a terra não entre no mercado imobiliário. Ou seja, você precisa não constituir a propriedade privada. Você precisa evitar a constituição da propriedade privada. Agora, isso é dificílimo, né? Quem é que vai ter peito de fazer isso? Então, a minha questão, para não querer me identificar, é porque eu fico só, não tô com medo, mas eu só acho que eu preciso me proteger também. Porque, não sei, eu não acho que vai vir alguém atrás de mim, eu não falei nome de ninguém, eu não estou inventando história, estou levantando uma hipótese que muitas pessoas já levantaram, embora não seja muito, é alguma coisa. Eu vi a favela que a gente conhece como Fazendinha aumentando. E eu fui vendo ao longo desses 2 anos o empreendimento crescendo. E sempre foi uma dúvida se aquele terreno onde da favela era público ou era particular.
engenheiro responsável pela obra da Living. Ele que falou que a área de fato era pública. E aí contou que quando eles começaram a construir o empreendimento, a favela ou não existia ou não estava daquele tamanho. Os futuros moradores iam passando lá na frente e ficaram preocupados com o tamanho da favela e começaram a quebrar contrato. E esse engenheiro, cujo nome agora não lembro ao certo, falou que eles estavam ficando meio preocupados porque mais de metade dos futuros moradores já tinham desistido de morar lá. Muita coincidência que um mês e meio depois do cara ter visto que a prefeitura de fato não tem nenhuma ação prevista para a área, a favela tenha pegado fogo assim, totalmente. Foi nesse barraco que foi acontecido por acidente, porque a criança deveria de estar com fome, a irmã mais velha, acho que foi tentar mexer com fogo, né, assim, para poder tomar conta do menino, e foi onde acabou acontecendo um incêndio. Não sei, porque foi lá no meio da favela, não tem nem como. A gente só viu só o fogo subir. Aí o pessoal apavorado para apagar e não teve condições não. A favela queimou tudo. Só o circuito da energia. Não, mas não foi dentro da casa? Disseram que foi uma panela. Não, foi panela não, foi na energia. O pessoal fala que foi uma vela, né? Um fala uma coisa, outro fala outra. Então... Eu já me lembro de ter visto antes lá as fiações com pequenas labaredas e tal. Nós tentamos conversar com a Eletropaulo para melhorar isso. Eles foram até o local para fazer uma inspeção, para ver se era possível, mas eles constataram que não seria possível por conta da dimensão do local. De fato, era muito estreito. Não sei se vocês conhecem lá, então, lá era muito estreito. Estava queimando no meio da favela. Então, se eles tivessem jogado a água, então tinha apagado, tinha queimado só a metade. Mas sabe o que foi que o bombeiro falou pra mim? Falou assim, essa favela aqui já está condenada. Acabou a água do hidrante, isso, né? Coisa esquisita, né? Acaba a água, acaba tudo. Porra, poderia apagar, dava para apagar, mas não. Tipo, corpo mole, entendeu? Havia um hidrante no local, na rua atrás, não me lembro o nome da rua, na rua Aracati, se eu não me engano, tem um hidrante no local. Não foi usado, não me lembro deles ter usado o hidrante, não. Quando o bombeiro, eu dizia, moço, liga a água, o policial dizia assim, não vai ligar a água. Deve ter tido de borracha na gente. Por isso que eu estou dizendo para o senhor que queimou porque quiseram. Eles estavam com o caminhão, não me lembro de ter parado em nenhum momento o combate ao fogo, não me lembro de ter parado em nenhum momento. Do muro lá, do meio ali pra cá, deixaram pegar fogo. Eles ficaram olhando, e a guarda e a polícia assim, ó, fizeram um tipo de um cordão para ninguém pegar as coisas, não poder entrar, nada. Tem muita gente que perdeu muitas coisas, eu perdi tudo. Perdi tudo. Se tivesse uma defesa pública mesmo, uma pessoa que tivesse responsabilidade e tivesse amor por a periferia, as pessoas que são humildes, que não têm condições, e eles tivessem mais um pouco de responsabilidade e amor ao próximo, eles tinham dado de conta do incêndio e apagado, não tinha acabado com tudo e acontecido a tragédia que aconteceu e morrer 2 crianças dentro do barraco lá, que ainda levaram para o hospital, mas não deu jeito não, eles morreram. A gente não sabia que ela estava dentro do barraco. Quando pegou um fogo muito grande, nós vimos os pezinhos deles por debaixo da porta. Quando a gente tentou abrir a porta, quebrou a porta, conseguimos tirar eles, estavam os 2 abraçadinhos, grudados no outro. Quando puxou, caiu os pedaços. Os pedaços dele caiu. A última informação que eu tinha é que eles estavam se recuperando. Inalaram fumaça e tiveram queimaduras nas pernas, se eu não me engano, não tenho o dado preciso, tá? Mas o que eu ouvi lá foi isso, e que eles estavam se recuperando. A sua prefeitura, independente de prefeitura, de Secretaria de Habitação, Secretaria de Desenvolvimento Social, a sua prefeitura fez um acordo com o condomínio, eles iam pagar dar um cheque de R$2.000 para cada pessoa que teve o cadastro inicial, e o cadastro inicial foi feito na hora, no meio da bagunça. Então, teve dono de barraco que não morava lá, que recebeu, e os moradores, o pessoal que alugava aquele barraco, acabou não recebendo nada. Foi um trabalho bem feito, não é fácil. Eles fizeram todo esse cadastramento e depois cruzaram os nomes. Cadastraram nós, só uma parte. As outras partes ficou. Foi o apartamento para 2016.
E a firma, junto com a prefeitura, foi que deu R$2.000. Essa verba é repassada pelo dono do condomínio. Não é do doutor secretário, não é do prefeito, não é do vice-prefeito, não é do governo, não. É do dono do condomínio que está pagando essa verba aí. Mas esses R$2.000 é para sair de lá? É pra você pegar algum lugar e ir embora. Porque eles não mostram o papel, não mostram onde é que é, entendeu? Eu tenho que saber, porque se eu tenho um benefício no meu nome, eu tenho que saber que benefício que é. Não quer isso, nós quer moradia. Então acho que foi isso que é justiça, moradia. O pessoal não pegou R$2.000 e nada mais. Quem vai saber que vai sair esse apartamento? Quando vai sair isso aí? Mentira, de boca não sai nunca. Eu já fui aqui, nesse endereço que é assistência social, lá no centro da cidade, na rua São João. Para poderem fazer o quê? Caçar o cadastro que tem aqui, que é escrito que é um tal de um benefício que nós recebemos, que é sobre os R$1.500. A mulher falou, assistência social, que ia puxar tudo no cadastro. Puxaram tudo e não consta nada. Não consta nada, por quê? Não consta nada porque nós não temos cadastro. Porque nós não pegamos apartamento nenhum. Foi o único benefício, foi os R$1.500. Até a própria assistência social falou, até para o próprio secretário, o doutor Miguel, eles têm direito sim, a dona Josefa, do seu Marco Antônio, ele tem direito sim dos R$2.000, porque a verba tem direito de repassar para ele, porque a verba não faz parte da prefeitura e não faz parte do governo. Então quer dizer que se essa verbinha aí fosse mesmo que fizesse parte do governo, fizesse parte da prefeitura, nós não teríamos direito? Nós não teríamos direito do cadastro? Por que não? No Facebook do MTST, eles publicaram um print screen de um e-mail, eu acho, que era de alguém da construtora passando para os clientes, mas no e-mail eles estavam comemorando o fim da comunidade. Do lado da favela estão construindo uns prédios lá que já está acabando de construir, então o dono dos prédios, para que quer a área limpa lá para poder vender os apartamentos dele, para beneficiar eles, é claro. Acho que o título do e-mail era pelo fim da comunidade da Penha. Então ele estava assim, claramente comemorando o incêndio. Na noite que teve incêndio, onde a senhora dormiu? Lá na rua, lá no meio da rua mesmo. Todo mundo ficou lá na pista. Vocês dormiram na pista? Na pista, ali na ponte. Então ficou de fora a fora, gente. Botaram aqueles negócios na meio da pista para não passar os carros. Porque era criança, sem roupa, criança, tudo sujo, criança com fome, criança com sede. Nós escrevemos no meio da pista pedindo água, que eles falaram lá que não era para dar água para gente, lá da rua. Que não era para dar água para a gente, nós ficamos com sede. Então nós pedimos, o helicóptero passando no ar e nós escrevendo no chão pedindo água. Aí, ó, a minha mistura de ontem tá ali, ó. Azedou. Tá azeda. Azedou. Então a situação, só Deus sabe, cara. E a gente tá aqui na guarda. Agora vamos ver, que até agora diz que dia 12 sai esse dinheiro, né? Mas aí o pessoal já está disposto de levantar a favela aqui debaixo do viaduto aqui. Se não sair, eu vou continuar aqui, não tem para onde ir. Segunda-feira amanhã, ou terça-feira amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer. Porque ele está de vir amanhã até o final da semana para derrubar o resto do barraco lá, tudo lá. Prefeitura, não vê ninguém aqui. Negócio de saúde, não vê ninguém aqui. O pessoal que fica doente vai para lá, vai pro posto lá. Porque não vem aqui ninguém. Nem a caçamba de lixo pra pôr o lixo aí não parece ninguém pra ajudar nós, cara. É incrível. Estamos realmente abandonados aqui, ó. Abandonados. Eu recebo um salário mínimo dos meus problemas. Que meu aparelho, por causa do fogo, deu problema. Tá na autorizada até hoje. Aí eu ainda vou pegar, ela vai ligar pra me pegar. Eu recebo um salário mínimo desse meu. Como que eu vou pagar um aluguel e comer? Eu já tô falando que amanhã eu já tô lá. E se eles quiserem passar a máquina por cima de mim, eles vão passar. Eu não tenho revolta. Eu só quero um lugar pra mim e pros meus filhos. Mas é revoltante você ver tanto lugar aí ao léu, sem nada, e o pessoal não deixa ocupar, não deixa fazer uma casinha. Isso é injusto. Deixa lá. Mundos e fundos. Quer dizer, imobiliária, né? O pessoal quer dinheiro.
indústria. O pessoal que precisa, eles não dão terreno, não dão nada. Quando acontece um fogo, o que a gente faz? Só pega as crianças e vai embora. Entendeu? Então, o que dá para salvar, a gente salva. Agora, o que não dá, meu filho, fica só com a roupa do couro. Porque nós não vai sair de lá, não. É só o que eu tenho a dizer. E vocês, como uma reportagem, e que as autoridades, a assistência social, os governadores, os nossos governadores do nosso país, os vereadores, os prefeitos, os deputados, que se estiverem me ouvindo, se chegar até aos ouvidos de vocês, aos olhos de vocês, que tomem uma providência por nós. Não só por mim, não, mas por todas as famílias que estão ali naquele local, por todas as mães de família, pais de família que ali se encontram no mesmo sofrimento que nem nós. Porque nós não temos condições de tomar essa providência. Nós não temos estudo, nós não temos um trabalho fixo, nós não temos uma moradia fixa, nós estamos lutando para isso daí. É fogo, a vida de toda essa gente, pra viver honestamente, sol a labutar. Mas ontem, quando voltei do batente, na favela queimava inclemente o barraco que outrora já fora o meu lar. Meu olhar transbordou na esperança do fogo apagar. Meu peito calou, sem lágrimas pra derramar. Meu olhar transbordou na esperança do fogo apagar. Meu peito calou, sem lágrimas pra derramar. É fogo, é fogo, a vida de toda essa gente, pra viver honestamente, sol a labutar. Mas ontem, quando voltei do batente, na favela queimava inclemente o barraco que outrora já foi o meu lar. Meu olhar transbordou na esperança do fogo apagar. Meu peito calou, sem lágrimas pra derramar. Meu olhar transbordou na esperança do fogo apagar. Meu peito calou, sem lágrimas pra derramar. Vou morando no sapato, onde a faísca pode se acender, porque nunca bebi da bebida daqueles que estão no poder. É ver pra crer, o despejo é um destino cruel. Favela queimando para construir mais um arranha-céu, enquanto os ratos invadem as casas de terno e gravata, maleta na mão, prometendo que é de Deus pra quem não pode beber. É fogo que queima e arde, sem explicação nem sei porquê. Mas um foco de incêndio deu no rádio e na TV. É mais um foco de incêndio deu no rádio e na TV. Olha o fogo, é fogo, a vida de toda essa gente, pra viver honestamente, sol a labutar. Mas ontem, quando voltei do batente, na favela queimava inclemente o barraco que outrora já foi o meu lar. Meu olhar transbordou
na esperança do fogo apagar. Meu peito calor, sem lágrimas pra derramar. Meu olhar transbordou, na esperança do fogo apagar. Meu peito calor, sem lágrimas pra derramar. Vou morando no sapato, onde a faísca pode se acender, porque nunca bebi da bebida daqueles que estão no poder. É ver pra crer, o despejo é um destino cruel. Favela queimando para construir mais um arranha-céu, enquanto os ratos invadem as casas de terno e gravata, maleta na mão, prometendo que é de Deus pra quem não pode beber. É fogo que queima e arde, sem explicação, nem sei porquê. Mais um foco de incêndio, eu no raio da TV. É mais um foco de incêndio, eu no rádio da TV. Olha o fogo, é fogo. É fogo. Olha o fogo aí.